Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de junho de 2020. Prefeituras usam medo e melancolia nas campanhas para falar de Covid-19 Parte 1. Campanhas publicitárias de todo o país têm apostado com frequência no medo e em mensagens de impacto para alertar as pessoas sobre os riscos da Covid-19. Na sua opinião, o que é pior, o isolamento ou o novo coronavírus? E se houver apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Foram as perguntas feitas a 3 piauienses que discordavam de medidas de isolamento social, enquanto eles olhavam para seus familiares. A previsível reação desconcertante em ter de escolher qual dos parentes receberia tratamento intensivo para se curar da doença foi filmada e exibida nas televisões de Teresina, e o vídeo viralizou na internet, transformando-se em um dos exemplos do chamado marketing experiencial, que usa a narrativa emotiva para persuadir. O que para alguns espectadores pode parecer agressivo e, para outros, realista foi a forma que a prefeitura da cidade encontrou para chamar a atenção dos moradores. Conseguimos atingir muita gente com a campanha. As próprias pessoas que participaram, personagens reais, mudaram de posicionamento em relação ao isolamento social, porque entenderam que não havia escolha para o enfrentamento da pandemia, avalia a secretária de Comunicação, Dulce Luz. Segundo o levantamento do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, entre as capitais da região, Teresina é a que tem menos casos de Covid-19. Até 24 de junho, eram quase 7.000 registros da doença e mais de 300 mortos. O Piauí é um dos estados com maior controle e monitoramento da pandemia. Dulce Luz diz que a campanha foi pensada com base no relato de muitos gestores de cidades europeias, onde a doença chegou primeiro. Nesses lugares, afirma a secretária, a população só passava a acreditar no poder devastador do vírus quando afetava pessoas da família ou muito próximas do seu convívio com tal TAB. Aqui não foi diferente, e a proposta era fazer com que as pessoas pudessem refletir sobre o cenário da pandemia, alertando que, sem os cuidados necessários, qualquer um pode ser vítima, incluindo pessoas da nossa família. O diretor de criação Caio Pinheiro, responsável pela publicidade de Teresina, explica que a proposta da prefeitura é distribuir conteúdos educativos e informativos, fazendo o contrário do que muitos governos costumam fazer, focando apenas na prestação de contas das ações. A mensagem mais forte, analisa, fez as pessoas refletirem, como se sentissem na própria pele as possíveis consequências do colapso do sistema de saúde, assim, contrapor com o discurso negacionista. Além dos materiais exibidos em TV, rádio e jornal, a aposta do publicitário é em conteúdos para as redes sociais, o que fez crescer substancialmente, de acordo com Pinheiro, o número de seguidores dos canais oficiais da prefeitura desde o início da pandemia. Um indicador claro do medo e da busca de informações para se guiarem durante o isolamento, diz. A prefeitura da cidade garante que o investindo nesse formato de comunicação deve seguir, porque o índice de isolamento social na capital do Piauí ainda é de 50% e o de infectados continua crescendo. O exemplo do Equador, as imagens assustadoras de corpos carregados na rua, mortos nos terraços de casa e brigas por atendimento na porta dos hospitais de Guayaquil, no Equador, foram incorporadas à campanha da Prefeitura de São Paulo, no exemplo de comunicação mais impactante publicizada até agora no país durante a pandemia. Em maio, 33% dos 2,7 milhões de habitantes de Guayaquil já tinham contraído o novo coronavírus.
O boletim oficial do Ministério da Saúde equatoriano, na última quinta-feira 25, confirmou um total de 9.000 casos na cidade. No levantamento feito pela Organização Pan-Americana da Saúde, o Equador é o quarto país sul-americano com mais mortes em decorrência da Covid-19. Em 25 de junho, eram mais de 4.000 vítimas. No VT, que conta a triste história da cidade que abandonou a quarentena, a prefeitura paulistana alertava as pessoas sobre os riscos da falta de isolamento social, um resultado catastrófico, como enfatiza o narrador do vídeo, respaldado por manchetes de jornais. Na dúvida se aquelas eram de fato cenas fortes ou polêmicas para serem exibidas na televisão, a agência de publicidade responsável pelo vídeo fez um teste de aceitação. Apresentou o comercial, antes da veiculação, a 3 grupos de pessoas das classes B e C. Já acompanhei muitos outros pré-testes, mas nunca vi algo como este. As pessoas diziam: é isso que precisa ir pro ar, é isso que as pessoas precisam ver. As pessoas no meu bairro não acreditam, lembra o publicitário Átila Francucci, em conversa com o TAB. Um dos principais estrategistas de marketing de São Paulo, Francucci diz que campanhas com mensagens impactantes são características da sua agência de criação e uma maneira de atingir diretamente o público. Em um momento como este de pandemia e emergência, onde você quer mobilizar as pessoas, quanto mais factual você for, quanto mais impactante, maior a chance de você comunicar, afirma. Na Segunda Guerra Mundial, em Londres, quando havia bombardeio, tocava uma sirene. Uma mensagem muito simples, alertando as pessoas, compara o publicitário. Acho que essa é a coisa impactante. Não quero dourar a pílula. Às vezes, é preciso incomodar. Para ser ainda mais didática, a Prefeitura de São Paulo acrescentou ao comercial ilustrações que frisam a preocupação com a superlotação dos hospitais, recurso encontrado pela equipe de Átila Francucci para contornar a impossibilidade de filmar nas ruas da cidade em período de isolamento. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o medo da morte na questão 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade, de onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias, ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. 730 Comentário de Allan Kardec. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem, na terra, penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças.
o homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece mais: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta, sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outro sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte, encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.